9 horas e 33 minutos, está na hora de mais uma entrevista ao vivo aqui no programa Nação Brasil. A gente vai direto agora para Vitória. A gente fala sobre a volta às aulas e também sobre o Enem. Em meio à pandemia do coronavírus, Vivaldo Barbosa bate um papo agora com Lucas Fonseca, do Grupo Educacional Favene. Vivaldo. Bom dia, professor Lucas Fonseca. Bom dia, Vivaldo. Satisfação estar aqui com você, meu caro. Muito agradecido, professor, a sua participação conosco aqui. Uma oportunidade incrível para falarmos desse assunto tão importante. Sem dúvida. Professor Lucas Fonseca, o Brasil, o Rio, o Brasil, o mundo inteiro tem debatido aí no último ano, o ano da pandemia, sobre a questão aí da volta às aulas. Convém ter aulas presenciais ou não convém? É mais importante combater o Covid, evitar que as crianças peguem o Covid, ou desenvolver atividades educacionais com as crianças, avançar no aprendizado? É um drama difícil, professor, mas você, educador aí de renome, como é que professor Lucas Fonseca vê esse debate aí de volta às aulas ou não? Evivaldo, é uma grande oportunidade, meu irmão, falar sobre isso. A mim, respondendo a sua pergunta, é relevante que tenha aula, né? O formato da aula mostra a morosidade que o Brasil tem em solucionar desafios, né? A gente não pode entrar em 2021 falando que a pandemia é uma novidade. Nós passamos 2020 inteiro sabendo que já estávamos na pandemia. Então, a minha resposta seria o emergencial que tenha aulas. A educação, ela precisa voltar, seja no formato online, com qualidade, com realmente objetivando os resultados da educação, seja no presencial, com toda a estrutura, com toda a infraestrutura que o aluno precisa ter e o professor também, mas ainda é necessário que a educação volte. Isso é muito necessário. E os riscos para a meninada, professor? Pois então, essa questão dos riscos, Vivaldo, ela é muito importante ser avaliada sobre cada circunstância, né? Eu percebo, enquanto professor, que os riscos estão muito mais conflituosos na mente dos pais pela falta de clareza de como que vai ser isso. Talvez o Brasil já poderia ter criado mais soluções, a estruturação melhor, que desse mais segurança a esses professores para receber esses alunos, ou mesmo se não tem a estrutura para voltar ao presencial, que seja feita a educação online com qualidade. Pelo menos na grande maioria que a gente percebeu, falando na educação pública especialmente, né, essa não preparação para essa educação híbrida, assistência a esse aluno que ele precisa ter. Enquanto instituição que eu represento, a gente já vinha estruturando isso antes da pandemia, muito pelo contrário, só fortaleceu o nosso trabalho. Mas enquanto educação no geral, eu vejo assim, o quanto que o Brasil está despreparado para lidar com a adversidade, uma vez que já passamos um ano de pandemia, e pelo menos aqui no nosso estado, a gente vê em outros estados também, uma falta, uma ausência de clareza. Como que vai ser esse retorno? Se vai ser, como que vai estar o distanciamento, o formato híbrido, de que forma vai ser transmitido isso? A ausência da informação cria confusão na mente dos pais, e talvez estejamos enfrentando essa insegurança tão grande, não é pela a questão do vírus, é pela falta de clareza das informações. Uma das questões que sempre se observa, professor Lucas Fonseca, na vida brasileira, é que as instalações escolares no Brasil são muito precárias, desde as escolas básicas, universidades, instalações muito precárias, diferente das escolas americanas, escolas europeias, que têm instalações amplas, né, de uma maneira geral, até área esportiva, espaços à vontade dentro das escolas, colégios, universidades. No Brasil, ao contrário, é tudo muito precário. Isto não é um fator aí complicador para se enfrentar aí, voltar às aulas em plena pandemia, porque não há muito espaço. A aglomeração, o ajuntamento de moças e rapazes, meninos e meninas, será muito grande na falta de espaço nas escolas brasileiras. Esse não seria um complicador, professor?
Com certeza seria, Vivaldo. Eu acho que essa falta de estruturação, a educação é talvez a grande oportunidade que nós tenhamos agora neste momento, é trazer a educação como prioridade. Depois da saúde e segurança, a educação já deveria estar com muito mais prioridade na pandemia. E o que você falou faz muito sentido, porque a precariedade da educação no Brasil, ela não se apresenta somente na pandemia, ela já estava antes. O aluno que ele não tinha acesso à internet antes já era prejudicado, só ficou mais prejudicado agora, né? Então, você falou em outros países, o Brasil está no ranking dos países que mais demoraram, ou estão demorando, a apresentar uma solução para a educação. Os outros países já estão lá na frente com isso, né? E dadas as proporções, a gente percebe essa ausência de informação. Então, o meu posicionamento como educador não é que falar que tem que voltar ou não à educação presencial. Isso aí requer realmente uma análise muito criteriosa, né? Tem que ter uma estrutura ideal para que receba esses alunos. Nós, professores, precisamos ser blindados dessa situação. A minha crítica é sobre a ausência da prioridade na educação, quando eu falo que já tem um ano que estamos em pandemia e não foi apresentada uma solução ainda. Em algumas escolas, em alguns municípios, eu percebo assim, nós estamos avaliando como que vai ser. Aí eu falo, gente, o ano passado já poderia ter feito um planejamento. Todos nós imaginávamos que já entraríamos em 2021 com a pandemia. Então, pelo menos alguns municípios que eu percebo, né, eu tenho atuado como educador, levando palestras e consciência para essas pessoas, eu percebo a ausência de um planejamento. A pandemia não pode ser apresentada mais como uma novidade, uma vez que tivemos tempo hábil para trabalhar como que seria esse retorno, a reestruturação, se vai uma semana, não vai uns alunos, outra semana vai outros, ou se vai ser somente online, com a qualidade que a educação precisa ter. Então, a pauta maior do meu posicionamento é sobre trazer a educação como uma prioridade maior a partir desse momento. Sem dúvida, realmente, a educação nunca foi prioridade no Brasil, né? Uma coisa muito deixada de lado. Enquanto as nações se debruçaram aí sobre a questão educacional como prioridade, historicamente o Brasil nunca fez isso, né? Então, agora, não é apenas o enfrentamento da pandemia, mas especialmente no enfrentamento da pandemia, a questão educacional deveria ser uma questão prioritária, né? Deveria, até porque a educação, muito pelo contrário, Vivaldo, ela é essencial neste momento ainda mais. O lugar para estar consciência sobre a pandemia, sobre comportamento, sobre os cuidados que precisamos ter, é a partir da educação. Eu não estou falando do formato presencial ou online. Eu quero dizer que é o melhor lugar, né, para nós nos informarmos sobre isso. Nos fortalecemos ainda mais. Talvez a falta de educação leva a esses grandes conflitos que nós temos experimentado no Brasil, né? Essa morosidade nas informações, prioridades, às vezes nem sempre a educação aparece como tal. Então eu fico, assim, às vezes indignado no sentido de quando que iremos aprender ainda mais a valorizar a educação? Quanto que o profissional da educação, você que está nos ouvindo, vai se sentir ainda mais valorizado? Quando que os alunos se sentirão mais seguros para esse retorno, né? Nós vimos isso aí no Enem. Em torno de 55% das pessoas não foram. Não é somente pela pandemia, não foram porque não se sentiram confiantes para irem fazer essa prova. E os que foram ainda tiveram dificuldade. Alguns chegaram, tiveram que retornar ou não. Então, a educação precisa ser trazida como uma pauta ainda mais prioritária nesse momento que nós estamos vivendo. Realmente já é uma coisa muito sabida de que a questão educacional, né, ajuda as pessoas a lidar melhor com as doenças, né? Por exemplo, já há estudos aí, pesquisa dizendo que uma mãe educada com escolaridade, ela trata muito melhor os seus filhos do que uma não sem escolaridade. Inclusive, a saúde e a mortalidade infantil das mães educadas é muito menor do que as mães sem um processo educacional. Já há estudos afirmando isso, de maneira que a pessoa que recebe mais educação lida melhor com as questões das doenças, né? O maior privilégio que nós podemos ter na vida, depois da própria vida, é a educação. A educação, ela liberta as pessoas. Ela nos liberta, ela nos traz a autorresponsabilidade, nos traz a consciência dos nossos papéis, dos nossos deveres e direitos. Eu acho que o maior diálogo que precisa acontecer neste momento é sobre a educação. Quando a gente se vê revoltado com alguns comportamentos, isso tudo vem da educação. Seja da educação estrutural, familiar, que vem desde lá do nascimento, seja da educação lá dentro da área acadêmica, seja no momento lá da alfabetização. Em todos os moldes da educação é criada nossa identidade. E a gente precisa trazer isso como mais prioridade neste momento. Eu fico, assim,
preocupado a partir de uma realidade que eu tenho acompanhado, essa ausência de informação, essa ausência de clareza das informações. Porque ninguém estava pronto para a pandemia, Vivaldo, isso é óbvio. Ninguém estava preparado, nenhum país do mundo estava preparado para a pandemia. Agora, a capacidade de criar soluções em meio às adversidades, ela precisa ser desenvolvida. Né? Então, assim, eu repito o que eu estou falando desde o início, não é uma novidade mais. Então, cadê as soluções? E não é sobre voltar ou não presencial, é sobre trazer a educação como prioridade neste momento, entendendo que ela não é o melhor caminho, ela é o único caminho. Sem dúvida, professor. O professor tem toda a razão aí de que a questão educacional, especialmente nesse momento de pandemia, é uma questão que tem que ser tratada com prioridade e também com muito cuidado, né? Muita cautela. O professor Lucas Fonseca é integrante aí do grupo educacional FAVENE, né? Dos dirigentes do grupo. Qual a atividade desse grupo educacional FAVENE, professor? O Grupo Educacional FAVENE é o grupo que mais cresce no Brasil, é uma instituição que eu particularmente sou fã, porque eu estudei lá, né? Eu me graduei na FAVENE, eu fui professor, coordenador e atualmente sou diretor, né? Hoje porta-voz também da FAVENE aqui no Brasil, que é um grupo que leva a educação como prioridade, né? A educação ela é adaptada a essa realidade. Nós, antes mesmo da questão da pandemia, já havíamos ter feito toda uma estrutura na educação remota, né? Que a gente chama muito da educação remota hoje em dia, a educação digital, e muito pelo contrário, nós tivemos melhores resultados a partir desse momento, onde as pessoas se viram no isolamento social, buscaram mais ainda os nossos cursos como oportunidade para fortalecer seu conhecimento. Então a FAVENE hoje está presente em todo o Brasil, é um grupo que cresce, que estrutura a partir da educação. Então quando eu falo aqui, eu não falo somente como representante da FAVENE, eu falo como um ser humano que teve acesso à educação lá dentro e que tive grandes resultados na minha vida. Realmente desenvolver grupo educacional dessa natureza, assim, de âmbito nacional, é uma coisa realmente muito importante. Foi muito bom, professor Lucas Fonseca, muito agradecido realmente a sua participação muito elucidativa nessa conversa aqui com os nossos ouvintes. Certamente os nossos ouvintes prestaram muita atenção em tudo que o senhor nos disse aqui, professor. Eu que agradeço, Vivaldo, foi uma honra estar com vocês, que todos nós possamos olhar para a educação com muito mais carinho, com muito mais prioridade, porque, repito, ela não é o melhor caminho, é o único caminho que nós precisamos buscar neste momento. Sem dúvida alguma, o único caminho para, inclusive, o Brasil se firmar como povo, como nação de respeito no mundo, né? Exatamente, Vivaldo, esse é o caminho. Muito agradecido, professor, e até uma próxima oportunidade. Tenha um bom dia. Um grande abraço, meu irmão.